levanta povo, o cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Yará, 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 yará. Disse levanta povo. No dia 4 de junho de 2020, a turma de Estudos Avançados em História da Educação 2 discutiu a importância do pensamento de Maria Beatriz Nascimento para pensar a história da educação no Brasil. A doutoranda Jéssica Mara Raul apresentou as principais ideias do livro Beatriz Nascimento, Intelectual e Quilombola, Possibilidade nos Dias de Destruição, lançado em 2018. Na sequência, a professora Alexandra Lima da Silva apresentou algumas questões referentes à importância de se estudar e conhecer mais a fundo a obra de Maria Beatriz Nascimento na historiografia brasileira da educação. E, por fim, foram tecidos comentários pelos demais estudantes da disciplina. Boa tarde. Eu vou tentar aqui sintetizar o material que foi baseado no Fundo Beatriz Nascimento, né, do Arquivo Nacional. Então, é uma coletânea de textos dela, escrito em diferentes momentos, a partir da década de 70. Né? Beatriz Nascimento, ela tem uma produção de cerca de 30 anos aí, e entre militância e... porque ela vai para além da produção acadêmica dela, né? Ela é uma mulher militante. Nas palavras do Augusto Salles dos Santos, é uma intelectual militante, né? E na perspectiva dele, um intelectual militante são esses sujeitos e sujeitas que têm um compromisso militante. Então, ela é historiadora, poeta, militante do movimento negro, né? E viveu entre 42 e 1995, quando ela foi assassinada com 5 tiros em Botafogo, né? E aí, esse lugar, né? Ela fala muito nos textos, né? Em alguns textos, ela fala muito na primeira pessoa. É uma coisa que eu vejo na Bell Hooks, e que, quando eu me deparei com a escrita da Beatriz Nascimento, eu me identifiquei muito, porque é um desejo nosso falar em primeira pessoa, né? E aí eu me colocando nesse lugar também de mulher negra, que eu acho necessário. Ela vai ser mestre em História do Brasil, ela é mestre em História do Brasil. Eu vou falar no presente, gente, porque ela está presente através da obra dela e na memória dos afro-brasileiros e afro-brasileiras, né? Tem uma produção de 30 anos, ela defende a ideia de uma história do Brasil em perspectiva negra, né? E aí, a partir do quilombo, ela vai humanizar essas sujeitas, esses sujeitos. E aí ela vai falar que essa perspectiva vai trazer uma autonomia para a subjetividade negra. Ela vai pensar novas epistemologias a partir dessa subjetividade. Eu vou começar pelo final. E ela fez graduação em História na UFRJ e é mestre em Educação, e fez a pós-graduação também em História do Brasil na UF. Ela foi para Angola na década de 70. A atuação dela e a formação do coletivo também na década de 70, né, em plena vigência do AI-5, ela coloca isso no livro, em um dos textos. Ela foi pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e do Arquivo Nacional, e foi professora a partir de 1984 no Colégio Estadual Roma. Ela era professora estadual. Então, eu vou começar pelo final, eu vou lá para o final. Meu resumo ficou enorme. É o texto que eu achei o texto mais difícil. Então, eu vou começar por ele, e daí eu vou tentar fazer um diálogo com a Ux e a Lélia Gonzalez,
Vou tentar essa ousadia, me corrija, professora. Vou tentar usar aqui, o nome do texto é o texto 56, Por um Território Novo, Existencial e Físico, na página 413. Nesse texto, ela vai trazer algumas questões que é interessante para a gente poder voltar depois no conceito dela de quilombo. Ela vai começar o texto fazendo reflexões em torno do distanciamento dela de 10 anos da academia. E ela vai justificar por que está sendo tão difícil para ela escrever esse texto. Ela vai falar que pretende... Ela vai falar que o preconceito, que a linguagem, ela vai, a partir do... Ela vai falar que a linguagem é um instrumento mais tecnológico e avançado do ser humano. E aí ela vai contestar essa linguagem, essa dualidade na linguagem. Ela vai falar que os duplos entre preto e branco, pobre e rico, e feio e belo, é necessário que haja é necessário que a gente contorne essa linguagem. Na verdade, ela vai defender uma complexificação da subjetividade negra, que isso permeia a análise dela de quilombo por toda a obra dela. Quando ela defende o quilombo como uma formulação da vivência, uma formulação social, de convívio social, ela vai defender essa cotidianidade, né? Que ela fala aqui nesse texto. No finalzinho, ela vai defender que o cotidiano... Ela vai falar que existe uma potencialidade na individuação, né? Que ela vai defender as trajetórias dos sujeitos, e aí criar, na palavra, teorizar uma ação de micropolítica. Ela está fazendo, na verdade, uma crítica a Deleuze e Guattari, que é o texto que ela está fazendo uma monografia de final de curso, né? E, em cima desse texto, ela tem que discorrer sobre os conceitos de territorialização e desterritorialização. E aí ela vai falar como que essa ideia de que as minorias seriam um bloco monolítico é prejudicial para a luta da subjetivação do negro. E aí ela vai defender que não existe... e aí, também, outra coisa que perpassa a análise dela durante toda a obra é a ideia de uma crítica à, vamos dizer, subalternidade do negro do ponto de vista unicamente econômico. Era uma luta política do movimento negro na década de 70, que é racializar os discursos, né? A necessidade de pensar o negro a partir da sua historicidade e da raça, que é um debate. Até pouco tempo, vamos dizer, que pelo menos aí nos últimos 5 anos, a gente conseguiu que os movimentos sociais hegemônicos, e aí a gente pode dizer, basicamente de base comunista, uma galera que defende o marxismo mais ortodoxo, digamos assim, teria essa falta de dicotomia entre raça e classe, né? Que a gente já sabe que isso é uma questão... E aí os militantes brasileiros, na década de 70, vão estar colocando a necessidade de se discutir raça, né? Ou, como a Lélia Gonzalez vai falar, como a própria Beatriz Nascimento vai dizer, da necessidade de pensar o processo histórico de subalternização do negro e essas continuidades. A Beatriz, ela fala muito na continuidade, tanto do quilombo quanto das estruturas de opressão da população negra. E aí ela vai defender que essa necessidade de pensar as pessoas afro-brasileiras negras como sujeitos.
e aí ela vai dizer que o cotidiano é importante, ela vai trazer relatos das experiências dela, do racismo cotidiano, ela vai trazer uma série de exemplos da necessidade de subjetivação desses sujeitos, não pensado como um bloco monolítico, mas dentro da sua historicidade. E que mesmo as pessoas que estão dentro de um grupo têm situações específicas. E aí a gente vai ter uma vasta bibliografia que dialoga com a Beatriz Nascimento, né? A própria a Lélia Gonzalez também, quando ela vai cunhar o conceito de americanidade, vai defender também a disputa a partir da língua. A disputa a partir da língua, ela vem com o Fanon, ela vem com a Bell Hooks, ela vem com a Lélia Gonzalez. Então, a gente vai ter uma série de sujeitos. A própria Grada Quilombo, na introdução do livro dela, ela vai dizer das diferenças entre... Gente, estou fugindo um pouquinho. Vai falar um pouquinho da diferença entre uma tradução em alemão e uma tradução em português, como o português ele tem essa hierarquização a partir da língua também, é muito importante. A própria colonização, as várias gramáticas de línguas do continente africano vão mostrar a importância da língua, e aí por isso que a gente precisa se reeducar na nossa linguagem, né? E a gente reproduz muito isso, quando a gente fala ficou claro, esse tipo de coisa. E aí ela vai falar da necessidade da história de um homem negro. Quando ela fala homem negro, ela vai ter muito isso, né? Em alguns dos trabalhos dela, e um dos textos, que é um projeto que está sem data, inclusive, mas que se supõe que foi escrito entre 92 e 95, que foi a data da morte dela, ela faz um projeto para pensar as mulheres negras no quilombo, mas, em geral, a linguagem dela é muito no masculino, eu vou respeitar isso nesse diálogo aqui. Quando ela fala da história do homem negro e racismo, que são os dois primeiros textos, ela vai falar basicamente da necessidade da história do homem negro a partir dessa perspectiva negra, da necessidade dos negros escreverem a própria história e se livrar desses estereótipos. Ela fala o tempo todo que a linguagem, e aí ela vai trazer o Florestan Fernandes justamente para fazer a crítica. Em algumas resenhas que ela faz, ela traz essa crítica bem incisiva a alguns termos, a algumas perspectivas, né? Ela fala muito dessa perspectiva eurocêntrica e ela está o tempo todo batendo. Nesse texto, no texto 56, ela vai falar justamente da dificuldade dela em dialogar com essa perspectiva eurocêntrica, né? E aí ela vai falar da linguagem, da dificuldade que ela tem em usar essa linguagem. E aí ela vai falar que os conceitos de aceitação, integração e igualdade, que é um debate contemporâneo também, o Reaja ou Será Morto, que o Milton Borges, Hamilton Borges, do Reaja, ele traz muito essa perspectiva, né? Integração ou revolução, que é uma discussão dentro do movimento negro sobre as formas de disputa dentro do capitalismo, né? Porque a gente sabe que a luta antirracista é também uma luta antissistêmica, porque se o sistema de supremacia é branco, a gente entende a necessidade de também combater o capitalismo. Mas como essa luta seria travada, que é uma discussão até que a gente desenvolve de maneira boa, mas que cada um, como a própria Beatriz Nascimento defende, parte de uma perspectiva, eu acho que dialoga mais com a própria historicidade desse sujeito que está pensando onde isso vai colocar. Para mim, que sou uma mulher negra favelada, por exemplo, e aí trazendo um pouco da minha história para humanizar, né, esse debate, a saída tem que ser revolucionária, porque eu estou aqui dentro da favela, vendo os meus irmãos e colegas e pessoas que viveram comigo e que cresceram comigo morrer cotidianamente, não existe outra saída a não ser a derrubada total do sistema. E aí eu vou supor que
para o negro de classe média ou um negro rico, seja mais fácil uma saída conciliatória para dentro do sistema, porque ainda tem a ilusão da ascensão social, e aí, sem pensar também no que a Bento vai chamar de pacto narcísico, né? Que a Cida Bento vai tratar muito bem isso, porque, para além da escolarização, a gente ainda tem que ultrapassar as barreiras do pacto narcísico branco que se insere entre si. Eles preferem seus pares, né? E aí ela vai trazer o quilombo como um sistema social e de busca autônoma. A discussão de fundo que ela faz é que o quilombo é visto a partir da perspectiva de embate, unicamente de embate ou de fuga do sistema sistema colonial, do sistema escravista. E ela vai dizer que essas pessoas são pessoas que estão querendo viver de maneira autônoma. Ela vai partir de uma humanização desses sujeitos que estão vivendo aquele sistema opressor, mas que dentro das suas relações, e aí ela vai fazer uma linha de raciocínio que leva, primeiro, que tem uma etapa de diálogo entre esses sujeitos que vão formar um determinado quilombo, tem uma fase de estudo para onde essas pessoas vão, da necessidade de lugar para plantar, e estratégica também, tem que ter um lugar, tem que ser um lugar afastado, de difícil acesso, para depois eles irem, e aí ela vai falar do caráter militar também, do quilombo, porque precisa de uma defesa, e depois as mulheres vão posteriormente. Tem um... E aí, quando ela fala do papel das mulheres também, ela faz o projeto, né, que não chega, como foi escrito, provavelmente entre 92 e 95, ela não conseguiu levar esse projeto adiante, que era pensar as mulheres nesse espaço. Então, tem uma parte que também vai mostrar como é a disputa, né, no começo da República, que especificamente na página 290, ela vai trazer o texto 30, página 273, que vai trazer o conceito de quilombo, a resistência cultural e negra. Em uma das sessões desse capítulo, ela vai trazer como o status quo, que é pensando a formulação da nação, e aí inserindo o sujeito negro a partir do conceito de quilombo, e o movimento social negro, que também vai disputar o conceito de quilombo. Então, Guerreiro Ramos, uma série de intelectuais, vou citar aqui os intelectuais, né? Ela vai falar da semana de 22, dentro desse bojo da semana de 22, tem uma edição com 3 títulos, que vai entrar autores como Nina Rodrigues, aquele eugenista, o Ernesto Enes e o Edson Carneiro também, que vão discutir, vão fazer um caráter nacional, né, dentro desse bojo de formulação da nação, o caráter de quilombo. E aí vai entrar uma série de estereótipos que vão ser tirados. E aí ela fala o tempo todo também que os estereótipos sobre quilombo é porque esse material ele é consultado a partir dos arquivos de embate ao quilombo. Então, vai ter essa ideia muito de que o quilombo tinha... E aí os marxistas também vão ter essa discussão sobre o quilombo como antissistêmico e tudo mais, né? Muito na linha do quilombo para além dos indivíduos que vivem ali cotidianamente, né? Que é o viés que ela quer trazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ela vai falar do quilombo e da diferença entre o quilombo com Q, né, que é o que a gente conhece aqui no Brasil, e o quilombo com K. Ela vai trazer essas diferenças, né, o quilombo no continente, as diversas formas de se existir o quilombo na semântica. Ela vai trazer aqui como um sistema que sintetiza os campos político e administrativo, econômico e tecnológico, psicossocial, e potencializa o indivíduo territorializado, né, que é a ideia que ela chama a ideia ideológica de quilombo, né, que é o movimento negro
entre as décadas de 40 e 70, principalmente, e 80, vamos colocar assim, vai trazer esse viés que vai fazer frente ao viés institucional para pensar o quilombo dentro da Constituição de Nação. Então, esse quilombo idealizado ele vai servir de combustível ideológico para a gente pensar a formulação desse indivíduo negro, né? Dessa identidade negra a partir do movimento social, porque tem uma identidade negra que é folclorizada, estigmatizada, como ela fala diversas vezes, a partir de uma consciência nacional, vai ser pensar aí a partir, pelo menos, da década de 30, e o quilombo é defendido pelo movimento social, que também vai ter o seu quê de ideal, mas e que é o que ela defende, né? Poderia ter indivíduos incorporados à sociedade embingada, ela vai trazer uma série do quilombo com K, ela vai categorizar as diferentes formas de quilombo. E ela vai dizer que o quilombo de Palmares é o que se aproximaria mais ao quilombo no continente, né? A uma dessas formas de quilombo no continente. E ela traz a hipótese de que, no auge da resistência jaga no continente, em Angola, essas pessoas seriam apresadas e trariam ainda essa ideia de quilombo no continente. Nos diversos textos, ela vai fazer diferentes leituras. Esse texto que ela traz essa proposta é um texto que foi mexido e a última versão dele é de 94. Então, eu suponho, aí eu estou inferindo, né, na verdade, porque não está claro, que ela foi desenvolvendo a ideia dela do que é o quilombo, e em 94, que está muito próximo do final da produção dela, ela já chega com essa ideia de que o quilombo de Palmares se aproximaria do quilombo no continente. Ela vai defender também o quilombo, e aí, como instituição social, já falei, mas o quê? Ela vai defender a ideia de quilombo e sua continuidade no tempo. Vai ter alguns materiais que ela vai defender o quilombo, do quilombo à favela. Eu tenho aqui um material que não tem a Beatriz Nascimento na bibliografia, que é um trabalho do Andrelino Campos, de geografia, do quilombo à favela. Ele vai trabalhar do quilombo à favela a partir do espaço criminalizado, que é o que vem. Apesar do Andrelino Campos não trazer a Beatriz Nascimento na bibliografia, algumas propostas que ele traz para pensar o espaço criminalizado do quilombo à favela tem na Beatriz Nascimento, né? Então, a gente pode pensar que... E aí o projeto dela, que não passou, né, foi para a Fundação Ford, não passou a proposta de continuidade territorial do quilombo à favela, a gente pode pensar, fazer uma crítica também, que é uma fundação que vai recortar também a teoria de Beatriz Nascimento, né? Hoje em dia, a gente sabe que tem uma bibliografia que defende a continuidade territorial dos quilombos, né? E ela vai defender, vai trazer essa discussão sobre continuidade, e a gente pode também pensar, em diálogo com Andrelino Campos, da construção desse espaço criminalizado hoje, né? Que é combatido, e ela vai falar também das remoções, ela chega a falar das remoções, né? Que é uma forma de embate a esse território negro. E aí já tem um conceito também consolidado na bibliografia sobre os territórios negros, né? Eu acho que é isso. Ela vai falar da mulher no mercado de trabalho, vai falar da necessidade de escolarização, dos resquícios do sistema colonial, desse lugar da mulher no mercado de trabalho. Ela traz um relato, Beatriz Nascimento, pesquisadora, que ela vai pensar... E ela vai falar da formulação do Grupo André Rebouças, né, em Illinois 5. Ela vai falar da mulher negra e o amor também, que é importante. Ela fala da necessidade de desmistificação do conceito de amor, e ela vai pensar o amor de uma maneira mais ampla. Eu não entendi. Como é um ensaio muito curtinho, não dá para entender
se ela está falando de outras formas de se relacionar, ou se ela está... É porque a Beatriz Nascimento é muito poética. Vai ter coisas que a gente realmente não vai conseguir alcançar na sua plenitude, né? E aí, essa questão da mulher negra no quilombo. Eu acho que, grosso modo, é isso. Acho que para pormenorizar, a gente teria que ir artigo por artigo. É um material muito rico, vale a pena ler. Mas eu acho que essa questão do papel ideológico do quilombo e da necessidade de pensar o quilombo no seu cotidiano, né, humanizando sujeitos quilombolas, eu acho que é o caminho que mais dialoga, né, com as pesquisas de hoje, né, de subjetivação, de pensar esses espaços negros e a própria intelectualidade, né? Sim. Muito bem, Jéssica. Eu acho que você fez muito bem aí, porque esse seu panorama, porque é uma obra muito rica, né? Grande, então você conseguiu aí trazer um panorama do livro, na verdade, né? Você foi até além do que foi proposto. E que você comprou o livro, né? Você comprou? Eu mandei só uma parte do PDF. É uma publicação bem importante, né? Porque como ela não teve tempo, né? Porque a vida dela foi interrompida quando ela ainda tinha 40 e poucos anos, só em 2018 que esse livro dela foi publicado, com os textos todos que ela escreveu ao longo dessa vida, que foi tão curta, mas uma produção muito grande, né? Só completando, professora, eu esqueci de falar, eu acho importante falar. Esse material ele foi compilado pela União dos Coletivos Panafricanistas. É importante a gente ter noção de como as diversas maneiras de pensar a raça no nosso país, essa diversidade é importante, porque ao mesmo tempo que a gente tem panafricanistas trazendo a importância de autoras como Beatriz Nascimento, como a própria Abdias, a gente tem também pessoas trazendo uma outra bibliografia que vai trazer as mulheres estadunidenses do feminismo negro, né, que são teorias, né? O Absologum, queria pegar aqui, compilou também um texto de mulheres negras. A estante no fundo ali não é aquela decorativa, né, que só tem assim a foto, né? A estante da Jéssica é real. O Absologum, ele organizou também um livro sobre panafricanismo por essência, que foi o que eu comprei. O CPA tem vários textos, mas tem textos específicos para pensar mulheres negras, né? Tem As Irmãs, que eu acho um livro muito lindo, eu ainda não consegui ler ele por completo, né? Eu vou lendo por capítulos, né? A maioria dos livros eu não consigo pegar uma obra, muito difícil pegar uma obra por inteiro, porque a gente tem muita demanda. Mas a União de Coletivos Panafricanistas tem esse trabalho de resgatar esses autores que foram marginalizados pelo status quo, né? Pelo cânon literário. Né? Qual o lugar das intelectuais negras na história da educação brasileira? Então, fica essa pergunta para vocês, depois a gente discutir, né? No balanço da produção a respeito da categoria intelectuais, abundam estudos sobre homens brancos de letras, como sendo quase sinônimo de erudição e conhecimento. Quando o recorte é pensar quem escreve a história do Brasil, também são abundantes os estudos sobre historiadores brancos. Este foi o caso da tese Escritas de Viagem, Escritas da História, Estratégias de Legitimação de Rocha Pombo no campo intelectual, que eu defendi em 2012 no Proped. Eu, uma mulher negra, filha de mãe nordestina e nascida na periferia do estado do Rio de Janeiro, nasci em Belfort Roxo, me propus a dar visibilidade à trajetória intelectual de um homem branco nascido no Sul e que representava as mulheres negras em seus livros didáticos como sendo boas escravas, aspas, escravas entre aspas, boas cuidadoras entre aspas e dóceis com as crianças, aspas. Ao longo da minha trajetória acadêmica e durante a minha graduação em História na UF, lembro de ter lido nomes como Mark Bloch, Jacques Legoff, Carlo Ginzburg, Edward Palmer Thompson, a maioria homens brancos europeus. Nunca sequer tinha ouvido falar em Maria Beatriz Nascimento. Essa é uma outra pergunta que eu faço. Vocês já conheciam a Maria Beatriz Nascimento? Depois, quando a gente voltar, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Logo ela, que em 1975 ajudou a fundar o grupo de trabalhos André Rebouças na Universidade Federal Fluminense, onde eu estudei. O patrono do grupo é o intelectual negro
é um intelectual negro muito estudado e reconhecido pela historiografia brasileira, o André Rebouças, filho do conselheiro Antônio Pereira Rebouças. Beatriz Nascimento foi a alma deste grupo, composto por estudantes negras de vários cursos que tinha, dentre outros objetivos, o propósito de introduzir e ampliar, principalmente na universidade, conteúdos acerca das relações raciais no Brasil, almejando o envolvimento do corpo docente. Isso de acordo com o Hatz, que fez um estudo um estudo de fôlego sobre a obra da Beatriz em 2009. Enquanto é vasta e abundante a produção acadêmica sobre historiadores brancos como João Ribeiro, Rocha Pombo, Capistrano de Abreu, Van Hargen, dentre outros, é possível contar nos dedos os estudos sobre historiadoras mulheres, né? Com destaque aqui, principalmente as historiadoras negras no Brasil. Eu gostaria de saber de vocês quantos estudos vocês conhecem sobre historiadoras e sobre historiadoras negras. É a terceira pergunta. Isso num país em que a maioria da população se autodeclara negra, de acordo com os censos do IBGE. Beatriz Nascimento também é a única intelectual negra, me corrijam se eu estiver errada, a merecer um fundo próprio no Arquivo Nacional, o mais importante do país. Cabe interrogar qual o lugar da documentação produzida por pessoas negras na memória nacional. Beatriz Nascimento teve a vida brutalmente interrompida no ano de 1995. Em 1999, todo o acervo dela foi doado pela filha ao Arquivo Nacional. São 45 caixas com documentação variada, como correspondência, roteiro de filme, projetos e relatórios de pesquisa, publicações, estudos, fotografias sobre quilombos e a presença do negro na sociedade brasileira, discos e fitas VHS. Destes, havia 16 caixas de livros e periódicos, os quais foram transferidos para a biblioteca, batizada com o nome Maria Beatriz Nascimento. Né? Esse livro que a Jéssica apresentou é baseado nesta documentação. Não tendo tido tempo de escrever uma autobiografia na forma de livro, interpreto as muitas pegadas deixadas pela Beatriz Nascimento como uma escrita de si. No caso, esse arquivo que ela deixou, para mim, foi intencional e foi uma forma dela registrar a própria trajetória dela. Ela sabia que num país racista como o Brasil, as chances de ser esquecida e silenciada seriam enormes. E ela também sabia que uma das justificativas utilizadas era de que pessoas negras não produzem documentos. As 45 caixas produzidas por ela contradizem essa premissa. Então é isso, essa é uma parte, né, do texto que eu iria apresentar. E aí eu fiz algumas questões para vocês, e a gente pode começar agora, né, com quem tem questões. Quem tem aí comentários sobre as questões que eu coloquei e que Jéssica também trouxe. Ok. Eduardo? Tá me ouvindo? Só para lembrar, né, que Beatriz, eu não conhecia a história dela, não conhecia, mas achei interessante, estava lendo. E lembrando que ela é nordestina, Sim. sergipana, filha de pedreiro, dona de casa, que tem uma família de 10 irmãos, além dela, e que vieram para o Rio de Janeiro cedo, na década de 50, e nós podemos perceber o quanto ela deve ter passado por vários momentos, negra, pobre, nordestina, juntando todas essas questões. Eu gostaria de fazer um questionamento à Alexandra sobre uma fala dela, porque me chamou a atenção e eu queria questionar numa interrogativa que ela colocou, que são a fala dela. E quando cheguei à universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo quando se referia ao negro, sobre o escravo, como se, durante todo o tempo da história do Brasil, nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda, para a mineração. Aí eu queria perguntar, porque a Alexandra já é professora, né? Graduação, enfim, pós-graduação, doutorado, e como é que você vê essa fala dela hoje, atual? Fiz vários sobre a intelectualidade negra, né? Eu citei aqui o André Rebouças, a família dele, é uma família muito importante no Império, homens letrados, bacharéis, engenheiros e tudo mais, e que não passaram pela escravidão. Essa família, por exemplo, já foi estudada pela Hebe Matos e pela Keila Grimber, uma família de intelectuais negros livres, né? Mas ninguém gosta muito de falar dessas outras experiências, né?
só gosta de associar o negro à escravidão, e quando pensa a escravidão, é dessa forma, né? Dessa forma como objetificando os sujeitos. Então, por exemplo, o que eu tenho estudado hoje é pensar a questão do desejo da população escravizada, sim, pela instrução. Eles desejavam várias coisas, inclusive se instruir, se educar. E aí, Alexandra ou Jéssica? Quem? Oi, pode falar? Sim, eu quero falar também. Pode? Eu também não conhecia a minha xará, né? Também sou Maria Beatriz, não conhecia nem o livro dela, os escritos dela. Fiquei muito interessada, até fui lá pesquisar, né? Por que da morte dela, tão nova, o assassinato. Fiquei até curiosa depois em saber um pouco mais, né? Porque ela foi, na verdade, lutando também pelo direito da mulher, né? Que ela acabou morrendo. A minha pergunta é a questão que eu achei muito interessante, esse novo conceito de quilombo que ela traz, né? Que não é só o conceito de quilombo que a gente ensinava na escola, de ensino na escola sobre um lugar onde os escravizados, né, se refugiaram, mas também como um local de reação a essa opressão, né? Então, eu gostaria de saber se isso na verdade, criação dela, ela que começou a estudar e a rever esse conceito de quilombo, e se teve continuidade após a sua morte. Essa questão do quilombo, da maneira como ela pensou, ela estava justamente fazendo frente à categoria de quilombo que existia, que era pensada pelo status quo estabelecido, né? Até a maneira como vão pensar a revolta dos malês, né? A Revolução dos Malês, que durou bastante tempo, né? Como ela diz, um contínuo histórico, ela vai pensar de uma maneira diferente. A perspectiva que ela traz é pensar a história do negro a partir do negro. E não é apenas Beatriz Nascimento que está pensando, é um conjunto de intelectuais negros que estão dialogando entre si. Ela vai formular essa ideia de quilombo. Eu não tenho ideia se o Andrelino Campos pensou com Beatriz Nascimento, que também é um intelectual negro, mas a discussão sobre a continuidade do quilombo, ela existe hoje. Na minha dissertação de mestrado, eu parti dessa ideia, não a partir de Beatriz Nascimento, a partir do Andrelino. Isso aí é uma questão também, porque a gente, quando entra no movimento social, a gente vai tomando conhecimento das coisas aos poucos. A gente não é uma coisa acabada. É muita informação, mas a gente vai tendo acesso aos poucos. Em 2015, eu ainda não usei Beatriz Nascimento para pensar do quilombo à favela. Talvez a discussão tivesse ido para um outro caminho, né? Mas, né, porque o Andrelino ele vai fazer uma abordagem diferente dessa continuação, a construção do espaço criminalizado. Olha bem a diferença de perspectiva. Sujeitos construindo sua vida cotidianamente versus espaço criminalizado, que é o que já está. Quem começou com a favela como espaço criminalizado foi um programa de rádio, Patrulha da Cidade. Esse viés policialesco já existe. Não teria sido tanta novidade se eu tivesse pensado a favela a partir de Beatriz, né? E daí para você ter noção da mudança de perspectiva, como é pensar a partir de uma mulher negra que está pensando outros lugares, né? A humanização para a mulher negra, que tem menos espaço na sociedade patriarcal, ela é pensada de uma maneira diferente. E aí, isso aí, estou opinando, tá, gente? Porque não é uma reflexão que eu faça todo dia, mas eu tenho essa impressão, a humanização. E isso aí, tanto é que quem faz frente ao espaço criminalizado da favela é majoritariamente as mulheres. O coletivo de pessoas que luta contra os desmandos do Estado aqui no Rio, um dos principais, é formado por mulheres negras, coletivas de mães vítimas de violência do Estado. Tem pais, tem irmãos, mas a maioria esmagadora
né? No Black Lives Matter a gente tem também característica de mulheres lutando por humanização. Então, esse caráter humano que o movimento negro está reivindicando, ela vai passar para pensar quilombo. Se teve antes ou se tem depois, eu acho que não é também o central. E eu também não saberia responder. Eu não sou estudiosa de quilombo. Mas a impressão que eu tenho é que é uma perspectiva. Como ela fala, a partir da subjetividade dela, e é o que ela defende, a gente pode pensar que é uma perspectiva. Se eu tivesse pensado minha dissertação a partir do contínuo histórico do quilombo, a partir de Beatriz, seria diferente do que pensado a partir do Andrelino. Sim. Uma perspectiva que é válida, também dialoga com a do Andrelino, sim, mas essa aderência que a gente vai ter, e é o que ela defende também, ela é muito subjetiva. A aderência que a gente vai ter uma determinada perspectiva, por isso a defesa dela de uma história dos negros a partir dos negros, porque é uma questão de subjetividade, uma coisa é você saber sobre um preconceito racial, que o preconceito racial existe, e outro dia você tem que lidar com ele cotidianamente. A morte de Beatriz Nascimento da maneira que foi é porque ela saiu de um lugar, ela estava em Botafogo, e ela fala desse não lugar. Ela fala que ela frequenta 3 psicólogos. Ela fala desse não lugar em Botafogo. E ela fala da dificuldade dela de encontrar um psicólogo que entenda, que compreenda esse lugar dela. Porque o psicólogo dela vai dizer para ela que racismo não existe no Brasil. Então, eu acho que para fechar aqui, senão vou me estender muito, a intelectuais negras tem uma fala da Bell Hooks que é assim, se me premiavam por boas notas, mas o pensamento independente era repreendido. Não se pode ser esperta demais. Esse lugar de você opinar e de você ter esse empoderamento, né? Porque é uma coisa que não sai. Eu era totalmente silenciada, foi a minha infância inteira. Depois que eu aprendi a me colocar, não tem ninguém que me cale. E isso incomoda demais. Como Marielle Franco falou, não serem interrompidas. Isso é um problema. Mulheres que se colocam de maneira veemente, aqui na vizinhança tinha gente que não deixava suas mulheres falarem comigo. Isso é um problema também, porque quando você se coloca e você sabe se impor diante das situações, ninguém vai te calar, a não ser a violência. Isso aí, mas não é porque Beatriz, a gente está aqui dialogando com ela. Mas é a forma também de acabar com o corpo, né? O Bem vai falar muito bem sobre isso. Sim. Tanto no Crítica da Razão Negra, e a gente pode dizer que Beatriz Nascimento está dialogando com essa crítica da razão negra. Porque se existe uma razão negra, se existe um ser inferiorizado, a crítica, a historiografia que Beatriz Nascimento está fazendo é uma crítica desse lugar de mulher negra. Então, ela vai formular uma outra razão negra. Sim. E aí, o pensamento colonial vai trazer, o feminismo negro vai trazer, o panafricanismo vai trazer. A Patrícia Hill Collins, ela é muito boa quando fala que não dá para pensar a perspectiva negra a partir de uma única teoria. Eu acho isso excelente. Não é oportunismo teórico, não. É a necessidade de pensar complexo, de uma maneira complexa. Não tem como partir de uma única perspectiva situações e subjetividades diferentes. Eu me empolgo, gente, desculpa. Nossa, tudo bem. Vou ler as coisas. Acho que é uma atenção de todo mundo a respeito da morte dela, né? Porque a Helena Teodoro fala assim de uma maneira muito que fica em aberta, e acho que todo mundo procurou saber. E eu encontrei uma reportagem, se não me engano, na Folha, sobre a morte dela, em que o Ivanir dos Santos faz uma observação muito interessante. Ele fala que a morte dela é um crime de racismo, porque no mesmo período, no mesmo ano da morte dela, outros 20 militantes negros também foram assassinados no Rio de Janeiro. Então, foi um crime de racismo, porque um homem branco não aceitou a ingerência de uma mulher negra na vida dele. E a família nega. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque, eu não sei, 30 anos atrás, é um discurso que talvez não ocorresse, e a família negar. Aí tem uma fala da irmã dela que diz que não, que foi uma briga de casal, que foi um outro problema. Foi uma coisa que
assim, que me sensibilizou muito. Falei, gente, como é que... Claro, é uma coisa que se espera do Ivanir mesmo, qualquer tempo, mas da família não ter essa leitura do crime foi uma coisa que realmente, como uma família negra não observa isso. Claro, além das outras, o texto todo ser maravilhoso, mas não sei se vocês toparam com essa reportagem em algum momento. Camila? Então, acho que assim, o texto da Bell Hooks me fez pensar um pouco sobre a questão que a Alexandra levantou, sobre essa questão da história da educação, contar a educação a partir da perspectiva de intelectuais brancos. E aí eu fiquei pensando que desde que eu entrei nesse movimento de pesquisa, eu pesquiso intelectuais negros, né? E assim, tive contato inicialmente com a família Rebouças, mas a minha pesquisa mesmo que eu fiz parte foi sobre o José do Patrocínio. E aí a gente pensa, quando a gente conta também na perspectiva desses intelectuais negros, a gente acaba privilegiando os homens negros, né? Então aí a gente encontra mais uma barreira sobre essa questão de gênero, raça e classe, né? Porque aí a gente conta a história a partir da família Rebouças, que é uma história que a gente já está falando numa outra perspectiva, né? Da questão da classe, né? Quais eram as redes de sociabilidade desses sujeitos, né? Que eram outras. E aí a gente pensa o José do Patrocínio. Quais eram as redes de sociabilidade desse sujeito, né? Que não eram as mesmas do André, né? Se a gente pensar que ele termina a vida aqui no subúrbio, né? Ele não tinha essa interlocução que os Rebouças tinham. E aí, e se a gente pensa uma intelectual negra, uma mulher professora, ou não professora, ou uma liderança... Enfim, Lavadeira? Né, a gente precisa pensar porque a educação não estava dada apenas no âmbito escolar, né? A gente precisa pensar nas múltiplas potências, né, da história da educação, né? E que até hoje acho que a gente precisa pensar nisso. E aí eu fiquei muito tocada com o texto da Bel. Eu não dei conta de ler todo, assim, o da Beatriz, li uma grande parte, quando ela fala sobre os quilombos como sistemas sociais e políticos alternativos baseados em valores próprios, né? E aí a gente está vivendo isso hoje. Acho que esse bloco, com muita tristeza, chega numa semana que é muito dolorida para a gente, né? Eu levei muito tempo para me perceber negra e para me perceber uma intelectual negra, então, foram assim, foi uma vida, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre quando a Bel fala que, olha eu, íntima da Bell Hooks, mas quando ela fala que para ser intelectual negra a gente precisa ultrapassar muitos limites, né? Que não é só o limite da cor, não é só o limite do acesso, a permanência, não é isso, um lugar em que a sociedade ela nos coloca. Né? E acho que quando a Jéssica fala sobre essa questão da Marielle, que quando a gente começa a falar, a gente não para, eu sou a liderança sindical daqui da minha casa. E aí eu não paro de falar, sabe? E aí eu fiquei pensando muito no quanto que, assim, nós todas, enquanto pesquisadoras, né? E o pesquisador, que nós temos um homem aqui na turma, eu fico pensando muito aqui, olhando essa tela, quantas de nós, mulheres pretas, a gente teve que passar por cima de outras questões para a gente chegar hoje aqui no doutorado. E assim, a Alexandra, que eu conheço já há muito tempo, antes dela chegar, né, enquanto professora, mas que já ensina tanto quanto que ser mulher intelectual e ser mulher preta intelectual é muito difícil, né? E aí, hoje a gente tem a Bell Hooks, que ela é referência para um monte de gente, né? Eu vejo que os famosos brancos leem muito em defeito de cor. Eles adoram postar aquele livro. E aí eu fiquei pensando muito sobre ontem, o quadrado preto, né? Quando que nós vamos ocupar um lugar para além daqueles que tiram dúvidas de pessoas brancas e que têm dúvida com relação ao racismo, né? A gente é muito, muito mais do que isso, é muito mais potente do que isso, né? Eu acho que eu
poder falar sobre isso e me perceber enquanto intelectual negra, isso só aconteceu porque teve a Beatriz, teve a Bel, tiveram outras mulheres lá no século XIX falando sobre isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, a literatura, né? Gente, Machado de Assis era preto, e o quanto que esse processo de branqueamento ele precisa ser feito para que a gente seja visto como um intelectual ou um expoente. Então, eu fico pensando muito, quando a Alexandra levanta essas questões, o quanto que é urgente pensar os intelectuais negros, mas especialmente as mulheres, as intelectuais negras. Porque eu penso muito como a Alexandra, a gente precisa deixar a história. Porque a nossa história ela tende a ser silenciada. Eu achei muito interessante que o quanto que nos chama a atenção a morte da Beatriz, né? Porque isso, a gente acaba ficando muito mais interessado nessas tragédias cotidianas, todos nós, né? Do que o que ela deixou. Eu imagino que quando ela foi assassinada, o que ficou evidente foi que ela foi assassinada. Mas e todo o outro legado dela? E se não tivesse esse fundo dela lá? A gente não ia saber. Ela era mais uma mulher preta, mais um corpo preto sendo morto. Então, acho que assim, a gente precisa pensar como que nós, enquanto pesquisadores, a gente precisa contemplar essas intelectuais negras. E isso do século XIX, do Império, até agora. Porque assim, a gente tem muita professora, muitas intelectuais, muita gente que mora na favela e que tem muita coisa para contar. E não são só fontes. A gente não pode perceber os nossos objetos só como objetos, né? Então, acho que assim, é muito interessante a analogia que a Jéssica fez. Acho que quando a gente lê a Bell Hooks, é um soco no estômago, porque nós, mulheres pretas, que somos privilegiadas, eu, por exemplo, eu moro no asfalto, e eu sou privilegiada. Eu tenho uma cor de pele que não me fez passar por muitas situações racistas, né? Então, assim, acho que a gente precisa contemplar estas mulheres, e para além do que é exótico, mas do quanto que essas mulheres elas se fazem presentes dentro e fora da academia. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Falei para caramba, mas tudo bem. Muito bem. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente está entrando aí no tentar colocar na íntegra, porque eu acho que é importante que outras pessoas acessem o debate que a gente teve aqui hoje, que foi bem legal. Muito Tá bom, obrigada, Partes gente. polêmicas. Se eu falei partes polêmicas, tira. Sim, Olha gente. só, muito obrigada, sou Lúcia Tereza, estou aqui de ouvinte e estou assim me revirando e aprendendo muita coisa, gente. Muito Que bom. bom. Muito Então bom. é isso. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Semana que vem a gente tem o feriado, né? E aí, no dia 18, vem a Mariana, mas a gente precisa de pessoas para fazer as questões. Quem serão essas pessoas que farão as perguntas na aula do dia 18? Porque mesmo a gente tendo convidado é para ler o texto, que tá agendado para o dia 18. Tá? Então depois a gente tem que ver isso. Tem textos para o dia 18, é para ler. E eu acho que é bom ler para poder embasar a conversa com Mariana. Né? Então é isso. Alexandra, no dia 18 você colocou 2 textos, não foi? Porque no cronograma tem 3. Não, o terceiro eu achei que não cabia. Então, normalmente, a obrigatoriedade é ler o primeiro. Né? Principalmente aquele que eu enviei. Se eu não enviei, vocês não precisam se preocupar, porque não é para ler. Só se vocês quiserem por fora. Mas é aquilo que eu falei, por conta da nossa situação de excepcionalidade, a gente não pode também causar, né, uma sobrecarga aqui, porque eu sei que não está fácil para ninguém. Então, esse curso ele teve aí alguns ajustes em função do momento que a gente está passando, e aí é isso, assim, a gente sempre tem um texto principal, e os outros vocês podem ler, né, por compromisso mesmo, mesmo, mas a gente vai seguir só essa coisa de textos que eu mandei para vocês, que são os que vocês precisam ler. Porque... o primeiro eu não achei. Eu achei o Schuller e a Hebe Matos. Seria esses dois. Eu devia ter olhado, né? Sim, Alexandra, eu queria... Eu já estou me antecipando, mas eu queria ficar com os textos da outra semana. Depois Isso, os da Alessandra, por favor. Claro. Você já tinha falado isso antes da gente fazer. É. Eu lembrava. Então é Camila, isso. eu posso fazer com você, Camila.
Posso Tá fazer bom. com você, Camila? Tá bom. Tá ótimo. Então, Não, eu tô nesse meio também. Eu também quero fazer o da vai Sully. faltar, gente. Então, bom descanso para quem consegue descansar no Corpus Christi, não será o meu caso, que eu inventei de criar canal no YouTube, e hoje eu só faço editar vídeo, hoje em dia. E eu, né, então, se vocês puderem também assistir lá, já tem muita coisa no canal, e tem a ver com a disciplina, inclusive, né, com História da Educação. Então, é isso. E eu vou postar esse aqui, se vocês depois quiserem rever ou divulgar, né, nas redes de vocês, é bom. Tá bom? Então, brigadão, gente. Levanta povo, o cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Iaralá.